Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu fiquei com uma leve sensação que essa igreja quer entrar no céu. Fiquei com essa sensação que nossos corações estão pulsando para o grande dia do Senhor. Nós que estamos inseridos no cristianismo, nós temos essa viva esperança. Nós olhamos para trás, vimos o sacrifício de Cristo, cremos, e agora olhamos para frente no grande dia do Senhor. Glorificado seja Deus. Deus abençoe o Ministério de Louvor pela letra dos hinos, onde Deus é glorificado, Deus é exaltado. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no do verso 31 ao 35. Glorificado seja Deus. Lucas 13, 31 ao 35. Só o Senhor é Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Aqui o evangelista Lucas, então ele vem falar aqui para nós essa mensagem, aonde Jesus Cristo, nos versículos acima, ele está falando da incredulidade do povo e da porta estreita. E agora vem aqui no capítulo 31 dizendo, olha, naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe, sai daqui e retira-te daqui porque Herodes quer matar-te. E lhe respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar amanhã, no dia seguinte, hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha que ajunta seus pintainhos debaixo das asas, e não quisera. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, te glorificamos, Pai, te louvamos. Te louvamos, ó Pai, porque nós vimos aqui o Senhor se manifestar, Pai, no meio da Tua igreja, e o Senhor aceitando a nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra que foi lida, nós necessitamos, Pai, do esclarecimento, do entendimento, à luz da Tua palavra, Senhor, nós precisamos, Pai. É a nossa maior necessidade, Senhor, da palavra do Senhor, ó Pai, entrar nos nossos corações e ali permanecer. Guia-nos, Senhor, pelo Espírito do Senhor, a Tua vontade, Pai, para que nós permanecemos firmes, ó Pai, contra as ciladas de Satanás, e permanecendo firme, Pai, com as nossas lamparinas acesas, até o grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Glorificado seja Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela é eterna. Irmãos, aqui eu comecei a ler essa passagem, diversas passagens para trazer uma ministração, e lendo essa passagem,
o Espírito falou grandemente no meu coração e Deus tocou, falou, tem algo lindo nessa passagem, tem algo tremendo, assim como a Bíblia toda, né? Mas é o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Aqui Jesus, irmãos, para nós entendermos aqui, Jesus ele está em volta de Jerusalém, falta agora poucos dias para Jesus ser morto. Então Jesus está ali em volta, nas aldeias e nas cidades vizinhas de Jerusalém, está ali pregando, está ali ensinando, está ali curando. Aí vem alguns fariseus e fala para Jesus, olha, sai daqui porque Herodes procura matá-lo. Esses fariseus, eles vêm, irmãos, querendo impor medo em Cristo. E eles dizem, olha, Herodes está querendo te matar. E Jesus respondendo a eles, Jesus disse, olha, ide e dizei àquela raposa. Irmãos, nós bem conhecemos quem era Herodes e por que Jesus fala, ide e dizei àquela raposa. Esse Herodes aqui, Antidas, ele é quem matou João Batista. Porque João Batista, ele se manifestou contra o seu casamento com a sua cunhada, então isso não ia com os costumes judaicos. Então agora a mulher de Antidas fica ali preocupado com João Batista, então a filha dela dançando para Herodes e agradando Herodes, Herodes cai na imprudência de falar para ela, olha, o que você me pedir eu faço. Então a esposa de Herodes fala para sua filha, convence a sua filha, olha, pede a cabeça de João. Herodes, ele vai e decapita João Batista e traz a cabeça dele em uma bandeja. Então Jesus ele faz essa comparação a Herodes, a comparação desse animal, uma raposa. Se nós lermos, irmãos, em Juízes, nós vamos ver que Sansão usou 300 raposas para destruir as vinhas dos filisteus. Se nós vermos Cantares, vai falar que as raposas são destrutivas. Então Jesus refere-se a Herodes, a esse animal, porque esse animal ele é astuto, ele é malicioso, ele mata, ele destrói. Então Jesus refere-se a Herodes por esse motivo, pelo que ele é, por quem Herodes é. E Herodes, irmãos, já conhecendo e sabendo da fama de Jesus, Herodes ele entendia que Jesus ele era a encarnação de João Batista. E logo ele ficava preocupado porque ele sabia que o ministério de Jesus era maior, era superior a de João Batista, então ele temia Jesus. Então o que ele procura? Matar Jesus. Jesus, irmãos, então, vindo os fariseus, olha, sai daqui porque Herodes quer te matar, então agora Jesus fala, olha, ide e dizei a essa raposa. E o que ele diz? Eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Jesus aqui, ele expõe a sua autoridade. Ele expõe quem ele é. Logo em sequência, ele diz aqui, olha, eis que expulso demônios, efetuo curas hoje, amanhã, no terceiro dia, sou consumado. Efetuo curas. Ele está falando do seu poder, do seu feito, da sua autoridade, quem ele é. Agora ele está falando
Que governo ele se submete? Quem é Herodes, ou o governo de Herodes, para vir e falar com Jesus, sai daqui porque irei te matar? Herodes não faz ideia quem que é o governo de Jesus. E Jesus disse sobre a ação desse governo, aquele que o enviou, ele diz, olha, esse governo, o que me enviou, ele diz o seguinte: eu não vou morrer hoje. Então eu vou caminhar hoje, amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Aquele que me enviou, ele falou que vai ser assim, e vai ser assim. Glorificado seja Deus. É interessante, irmãos, que conforme o governo da nossa vida é as nossas ações, logo, se o meu governo ele é direita, eu penso como a direita. Se o meu pensamento ou o meu comportamento ele é de esquerda, as minhas ações vai ser conforme o meu governo. Ou também possa ser que conforme o meu comportamento eu escolho o meu governo. Mas Cristo, ele expressa aqui, você está vindo com a sua ordem porque você é governador. Aquele que me governa, aquele que me enviou, ele diz hoje, amanhã e no terceiro dia serei consumado. Se nós lermos o Evangelho de João 8:28, vai dizer: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Senhor seja louvado. Irmãos, quem tem atuado nas nossas vidas é Deus. Nós vimos isso e sentimos isso e cremos nisso pela regeneração do seu Espírito. Ele efetuou obras em nossas vidas. Vocês viram aqui o comportamento da igreja? Desejando a volta do Senhor. Desejando, né, Diego, ver o Senhor face a face. A Bíblia diz isso. Como Ele é, o veremos. Glorificado seja Deus. Então o governo que nos governa implantou isso no nosso coração e assim é o nosso comportamento. A igreja anseia pela volta do Senhor. O nosso coração pulsa pela volta do Senhor. O nosso coração não se apega nesse lugar. E nós somos de outro lugar, de outra dimensão. É para lá que vamos. Nada aqui é para se comparar com essa glória que nos há de ser revelada. Glorificado seja Deus. Isso pulsa nos nossos corações e assim o nosso comportamento, porque temos Deus como nosso governo. Glorificado seja Deus. O Senhor seja louvado. O Senhor seja glorificado. Irmãos, e é desta forma em que Jesus se mostra com a vinda dos fariseus. Então ele diz, olha, não vai ser como vocês querem. Ide dizei àquela raposa, eis que expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Irmãos, e interessante, que se nós formos para o verso 33, se nós formos para o verso 33, Jesus fala assim, olha, importa porém caminhar hoje, amanhã
E no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. É interessante isso, irmãos. O pastor fez essa oração aqui. Sabe os que pulsam, que estão com vontade de ir para o céu e o coração está pulsando? Ao mesmo tempo, ele conhece também e tem que ter ciência da obra do inimigo que quer tirar esse anseio dos nossos corações. Então, logo nós oramos aqui. Então, logo nós conhecemos as suas obras e que ele quer nos tirar desse objetivo. Aqui Jesus está dizendo no capítulo 33, olha, importa, porém, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta em Jerusalém. O que Jesus estava querendo dizer, olha, o meu governo diz isso, o seu governo, eu também conheço. Um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. O seu governo, eu sei que tem que ir para o sinédrio. O profeta precisa ser julgado para morrer. Eu conheço a sua lei. As leis sobre o seu governo, ou dos fariseus. Não é assim, um profeta não morre aqui. Ele vai para Jerusalém, tem que ser julgado, tem que passar pelo sinédrio. Não é assim, não é desta forma. Era isso que Jesus estava dizendo, que importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e importa que um profeta seja julgado fora de Jerusalém. Jesus determinou o governo. Quem o governa? Irmãos, quem é o governo das nossas vidas? Quem nós escolhemos para governar as nossas vidas? Logo, aquele que eu opto ou escolho para governar as nossas vidas, e é interessante isso, e talvez seja mais maravilhoso ainda do que eu escolher, ele me escolher. Glorificado seja Deus. E agora ele me molda através do Espírito e da regeneração para me caminhar conforme os seus querer. Glorificado seja Deus. Irmãos, quem é o meu governo? Sabe, naqueles momentos em que eu estou trabalhando, eu estou aqui sobre uma regra do meu trabalho, tem aqui o meu patrão, o meu coração. Eu sei quem me governa. Quem determina o meu destino é quem governa o meu coração. Estou trabalhando aqui para me manter, isso é digno. O trabalho dignifica o homem, né? Mas quem governa a minha vida de fato, o meu coração, é o Senhor. Irmãos, nosso governo, principalmente da igreja, não é Bolsonaro, não é Lula, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Nós vimos isso. Glorificado seja Deus. Nós sentimos isso agora aqui. Nós temos essa convicção. Glorificado seja Deus. Juízes 11, 8, 23. Alguns israelitas chegam em Gideão e falam para ele, olha, Gideão, governa as nossas vidas, governa a nossa nação. E Gideão fala assim, olha, não sou eu quem vou governar esta nação, e também não é os meus filhos, Deus irá governar esta nação. O interessante é que Davi, ele governa a nação de Israel. Mas sobre ele há um governo, ele crê assim. Irmãos, nós vimos homens, reis, imperadores, que governaram sem se submeter ao governo de Deus e deu ruim.
diversos os reis passaram, os juízes, pela nação de Israel, e não foi legal. Assim também com Roma, Pilatos, Herodes. O interessante, o que chama a atenção de Herodes, além, dele governar ali a nação de Israel, e ele não governa por si só, a esposa dele governa por ele. Não entende o que é o sacerdote do lar. E a ruína de Herodes foi grande. Irmãos, sabe o que é um perigo, irmãos, também? É quando eu começo a governar a minha vida. Irmãos, isso não é crise dos 40, tá? Mas eu estou caminhando para os 40 e às vezes eu me pego com um monte de, como fala, paradigmas, pastor? Se alguém vir falar do meu trabalho para mim, disso eu entendo. Se alguém falar de alguma coisa, isso eu entendo. E isso é um perigo, irmãos, e eu comecei a notar que, se eu não começar a me libertar disso, logo eu é quem estou me governando. Porque eu passo a ser agora suficiente. Disso eu entendo, da Bíblia eu entendo, filosofia eu entendo, ciência eu entendo, política eu entendo. Então eu sou suficiente. Se o meu pastor vir falar comigo, pastor, disso eu entendo. O irmãozinho humilde vem lá conversar comigo e quer compartilhar, disso eu entendo. Logo eu passo a governar a minha vida, e isso é um perigo. Ainda que nós estamos na presença de Deus. Irmãos, se nós vermos esses fariseus que estão encontrando com Jesus e querendo pôr medo em Jesus, e se nós formos estudar a raiz dos fariseus, a ideia é ótima. Nabucodonosor toma a nação de Israel, eles vão a cativo, agora então a nação de Israel se vê agora sem templo, sem sacerdote. E agora, o que nós vamos fazer? Eles estavam cativos. Então é separado agora um grupo, e interessante que a palavra fariseu, ela significa separado. É interessante que no exílio, esses grupos fariseu, eles se levantam e eles agora defendem a lei, a Torá. Eles criam as sinagogas e vão estudar as escrituras. E o entendimento deles, irmãos, é que a nação de Israel foi a exílio diversas vezes por não guardar a lei. Eles têm esse despertar no exílio. Vamos fazer o seguinte? Vamos levantar um grupo forte aqui e guardar a lei do Senhor? Então esse grupo de fariseu, agora é necessário também que se levanta pessoas que ensinem nessas sinagogas. Então cria-se esse grupo. A ideia é ótima. Nenhuma cultura, esse grupo ele protege a cultura judaica, para que nenhuma cultura entre na cultura deles. E eles guardam a lei. E estudam. E depois, com o tempo, vêm os escribas, os copiadores. E de tanto escrever, eles decoram a lei. Então, alguns escribas agora viram fariseus, e alguns fariseus, eles viram escribas, e a ideia é ótima. A questão, irmãos, é que com o passar do tempo, eles começaram a crer mais neles mesmos. Eles acrescentam mais de 60 leis, mais de 600 leis, que nem eles conseguiam executar. Jesus disse para os discípulos, dá uma olhada lá na cadeira de Moisés. Vê quem tem assentado lá, os fariseus.
Observa o que eles falam, nem eles conseguem fazer o que eles falam. Jesus disse aos discípulos. Irmãos, a questão é que eles começaram a acreditar em si mesmo. A lei, a ideia foi ótima, mas não colocaram no coração. Isso daqui que está no coração é direcionado para o Senhor. Então eles começaram a crer em si mesmo. Irmãos, e é um perigo nós começarmos agora a optar, quem governa a minha vida sou eu mesmo. E às vezes sem perceber, aos pouquinhos, nós temos que tomar muito cuidado. E eu tomo muito cuidado, porque eu comecei a notar isso. Eu estou montando muito isso do meu trabalho. Faz 20 anos já que eu trabalho, e disso eu entendo. Então eu vou perdendo também a oportunidade, às vezes, de desenvolver mais. E o interessante dos fariseus, que eles guardam toda a lei. O que eles perdem? O clímax da lei. Eles perdem aquilo que é crucial da lei. Crucial, ele vem de cruz, eles perdem Cristo. Cristo estava ali na frente deles. Mas eles não estão crendo mais na lei, estão crendo em si mesmo. Eu entendo, eu posso, eu vou. E perdem aquela dependência de Deus. E perde o clímax de todo o plano da lei. Cristo é o clímax de todo o plano da lei. Irmãos, a cada dia nós temos que sondar os nossos corações para não passar nós sermos governos nós mesmos, mas entender, não, Cristo tem que refletir através de mim. Temos que ter essa transparência. O interessante da palavra transparência, ela vem de luz, aquele que transpassa, é como esse copo, há uma luz, ela transpassa. Mas a partir do momento que eu passo a crer em mim mesmo, e eu mesmo ser o meu governo, então esse copo fica sujo, a luz já não passa mais, mas eu entendo de tudo. Quer falar de teologia? Entendo. Então nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. E eu fico me procurando, me caçando e às vezes brigando. Porque a vida, sim, de fato vem trazendo experiência. Mas nós nunca podemos deixar de aprender. Temos que estar sempre em desenvolvimento. Glorificado seja Deus. Irmãos, às vezes Deus tem algo tão lindo para acrescentar nas nossas vidas, nos nossos ministérios, bênçãos nos nossos trabalhos. Mas que Deus continue sempre sendo o nosso governo. Irmãos, aí nós vamos agora para o 34, versículo 34. E no 34, irmãos, para nós entendermos bem o 34, nós temos que ler Isaías 53. Aqui, irmãos, no versículo 34, é o cumprimento de Isaías 53. No capítulo 34, irmão, Jesus fala assim, olha, Jerusalém, Jerusalém. Irmãos, Jesus, ele está ao redor de Jerusalém, então ele está num campo, e Jesus agora ele está indo para Jerusalém, e ele começa a avistar Jerusalém, então ele diz, olha,
Jerusalém, Jerusalém. Se teve algumas vezes em que Jesus chorou, essa foi uma vez. Jesus disse, olha, Jerusalém, Jerusalém. E para entendermos isso, vamos ler aqui em Isaías 53. A quem deu crédito a nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui o que Isaías está falando, ele está expressando esse momento de Jesus. Ele se sentindo desprezado. Essa era a figura de Cristo, agora subindo e indo para Jerusalém e avistando Jerusalém. E olha o que Jesus disse, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e não quisestes. Jesus estava chorando falando isso daqui, avistando agora Jerusalém. O interessante, irmãos, que Jesus ele está falando, e ele diz que quem enviou o profeta foi ele mesmo. Ele está falando da sua divindade, quando ele estava lá com Deus antes de vir. Foi eu que enviei os profetas. E ele fala aqui, irmãos, aqui, olha, eu fiz isso, eu enviei os profetas para ajuntar vocês. Sabe como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo de suas asas? Assim eu quis fazer com vocês, nação de Israel. Eu quis ajuntar vocês. Eu quis que vocês estivessem junto comigo. Eu não queria que vocês ficassem em exílios, passassem por diversas situações. Eu mandei profetas, mas vocês apedrejaram, vocês mataram. E eu queria somente ajuntar vocês. E Jesus citando isso e agora enxergando Jerusalém. Sabe, igreja, Cristo é quem nos ajuntou. Valoriza, irmãos, esse ajuntamento de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui por causa de Cristo. Sabe, irmãos, Deus manda, naquela época, Cristo falou que Ele mesmo mandou os profetas. Irmãos, hoje nós temos discipulado de segunda, Deus está mandando. Deus está mandando escola dominicais. Nós temos estudos aqui maravilhosos, nós temos o culto de quinta. Irmãos, não vamos ficar com os nossos corações, às vezes, nossa, eu tenho que ir. É Deus faz isso para nos ajuntarmos. Cristo é quem nos ajuntou. Tudo isso é para que permanecemos firmes no seu ajuntamento com a sua igreja. Tudo isso que acontece nos dias de hoje, é Deus quem quer. É Deus quem quer. Irmãos, então não ficamos nós, nossa, hoje tem que ir na escola dominical. Não, vamos ir, vamos participar, porque Cristo quer que aqueles que ajuntou permaneçam firmes.
Então tudo isso é para a glória dele, para que nós permanecemos firmes. Então Jesus chorando, avistando Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha que ajunta seus pintainhos, e não quiseram. Glorificado seja Deus. Irmãos, esse é o nosso governo. Ele quer que nós ficamos juntos. Ele quer que nós nos ajuntemos. E é interessante isso, irmãos, e eu meditando nisso daqui, e sondando, e no modo bom, né, olhando os ensinamentos do pastor, ensinando a ser igreja, é que Cristo quer que nós ficamos juntinhos. Como é que é a igreja? É assim, eu vou passar um ensinamento para vocês, para ficar juntinho, até o grande dia. Porque se ficarmos juntos, somos fortes. Glorificado seja Deus. Irmãos, a nação de Israel, ela vivia como que um relógio. Deus, desobediência, exílio, profeta, Deus. Eles viviam nesse ciclo. Estavam bem com Deus, desobedeciam, exílio, Deus mandava um profeta, voltavam para Deus. Irmãos, mas se nós observarmos os ensinamentos em que nós estamos recebendo, e tudo isso é pelo Espírito de Deus, nós não vamos precisar passar por esse processo. O que vai causar no meu coração é só querer vontade de estar junto e de ansiar pelo céu. Glorificado seja Deus. Aí depois Jesus vem aqui agora, e isso ainda vai acontecer, é uma profecia que Jesus lançou para Israel. É interessante que Israel não se levantou até os dias de hoje, como nação não. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A nação de Israel vai dizer isso. Nós já dizemos isso hoje aqui. Glorificado seja Deus. Glorifique a Deus, irmãos. Porque essa ciência que a nação de Israel ainda não teve, nós já tivemos. Nós cantamos aqui: ora vem, Senhor Jesus. Isso denota que nós estamos preparados para o grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe e esquadrinhe os nossos corações, para permanecermos juntos e sobre uma liderança, sobre um governo, Cristo. Deus abençoe a igreja.